Colher com alegria aos nossos ouvintes que agora têm a possibilidade de acessar ao Facebook. Você tem aí as imagens aqui do estúdio, facebook.com/rádio aliança. Lá você encontra então a nossa live. Você pode curtir, comentar e também compartilhar. Ainda também na página do programa Nova Evangelização, já estamos colocando lá também. Você pode também acessar as imagens e aí deixar o seu comentário. Traz o teu comentário, tua partilha, curte e compartilha também este vídeo. E aí você está também divulgando a palavra de Deus. O evangelho de hoje em São Lucas, capítulo 8, versículos 16 ao 18. E partilhando conosco então esse evangelho, o padre Antônio Fumeister, da paróquia Santa Edviges de Alvorada. Sim. Bom dia novamente, Kátia, queridos ouvintes. Esse evangelho de hoje nos recorda aquela exortação de Nosso Senhor aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Hoje o evangelho, capítulo 8 de São Lucas, no versículo 16, começa com esta frase: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos possam ver a sua luz. Todos nós recebemos de Deus, quando Ele nos criou por amor, à sua imagem e semelhança, todos nós recebemos de Deus uma série de dons, de talentos, de qualidades. Nós, se temos fé, sabemos, como afirma São Paulo, que o que nós somos é graça de Deus. São Paulo afirma: sou o que sou pela graça de Deus, né? Quem nós somos, o que nós somos, as nossas qualidades, os nossos dons, é graça de Deus. E Deus nos criou e nos deu todos esses dons, esses talentos, essas qualidades. E ninguém pode dizer que é tão pobre que não tenha nada para dar, para partilhar. Ninguém pode dizer que não serve para nada, que a sua vida não tem sentido, porque isso seria atentar contra o próprio Deus. Se nós estamos aqui, é por um propósito, é por um sentido. Deus não nos cria ao acaso. Deus não nos cria porque, digamos assim, não tem outra coisa melhor para fazer. Não, Deus nos cria por amor. E porque nos cria por amor, tem um propósito para nós. Pois muito bem, esses dons, essas qualidades, que cada um tem as suas, cada um tem o seu modo de ser, como foi criado por Deus, Deus nos deu para que nós coloquemos a serviço dos outros. Nós, como luz do mundo, convite que Jesus nos faz, temos que iluminar aos que estão ao nosso redor. Brilhe para eles a vossa luz. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la. Muitas vezes nós temos a tentação de fazer isso com os nossos dons, as nossas qualidades, os nossos talentos, né? Ocultá-los, cobri-los. Não. Brilhe para os homens a vossa luz, que eles vejam a vossa luz. É interessante, eu sou padre, não sou físico, né? Mas ainda lembro de alguma das aulas lá no meu tempo, era o 2º grau, não era nem ensino médio ainda. Para tu ver, Marco, como eu tô velho. Os dois, tu também. Então, era o 2º grau, né? E lá na aula de física, quando a gente estudava a questão da luz, né? Até a velocidade da luz e tal, estudávamos que o emissor de luz, aqui, qualquer coisa, uma lâmpada, o sol, qualquer coisa que emita luz própria, né? Ele só é iluminado pela própria luz que emite se essa luz atinge algo ao seu redor e é refletida sobre ele. Então, a nossa luz não é para nós mesmos. A luz que Deus colocou em nós não é para nós mesmos.
ela vai nos iluminar, ela vai nos fazer ter mais luz se ela refletir naqueles que estão ao nosso redor e nesse reflexo voltar para nós. Isso Deus colocou em tudo que criou, já na própria natureza das coisas. O emissor de luz não ilumina a si mesmo, a não ser que essa luz reflita numa parede, num espelho, em qualquer objeto e volte para si. Por isso que Jesus diz, ninguém acende uma lâmpada para cobri-la, não teria sentido, né? Os dons que Deus nos deu, as qualidades com as quais Deus nos criou, não são para nós mesmos, são para os outros. Nós receberemos essas graças na medida em que partilharmos esses dons, né? Em que colocarmos ao serviço dos outros, em que a nossa luz ilumine os outros e o seu reflexo chegue até nós, né? E essa luz que foi colocada dentro de cada um de nós é a própria luz de Deus. Nós cantávamos agora há pouco, né? Deixa a luz do céu entrar. Pois sim, deixa a luz do céu entrar, mas a luz do céu que entra em nós, nas nossas almas, não é para ficar coberta, né? Não é para ficar fechada, para apenas me iluminar. É para iluminar os outros. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos possam ser iluminados por ela, todos possam ver essa luz. Depois Jesus continua no seu evangelho. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. De novo, os dons, os talentos, aquilo que Deus nos deu e que às vezes nós, por medo, vergonha, às vezes também por egoísmo, não partilhamos, não colocamos a serviço dos demais, não tem sentido. Se eu esconder os meus dons, os meus talentos, não tem sentido. Um dia tudo isso será manifesto, né? Nós sabemos que quando o Senhor voltar na sua glória, né, algumas pessoas quando escutam a expressão o juízo final, né, tem medo, acham que vai ser... O juízo final é o juízo de toda a criação, junto, né? E ali nós veremos tudo. Os dons, as qualidades que foram colocadas a serviço dos demais, a luz que iluminou e a luz que foi escondida, né? Naquele dia tudo se tornará manifesto. Mesmo que nós, com a nossa vida, tenhamos tentado esconder, cobrir, tudo será manifesto. Tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. No evangelho desse domingo, de ontem, né, nós todos fomos à missa, nós aqui, também os ouvintes, espero que tenham, aqueles que não podem ir fisicamente à igreja, pelo menos que tenham escutado, ou ouvido a missa, ou visto na televisão. E o evangelho de ontem nos colocava um pouco sobre a nossa relação com os bens materiais, né? Porque Deus nos deu não só nossas qualidades, os nossos talentos, mas, ou seja, aquilo que nós somos, recordando a frase de São Paulo, sou o que sou pela graça de Deus, não só o que nós somos, mas também aquilo que nós temos. É dom, é graça de Deus. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui, né? Tem um grande amigo meu, lá, agora está morando lá em Campo Bom, né? O Jorjão, e ele é compositor, né? Outro dia ele me mandou umas músicas que ele compôs, muito bonitas, né? A música, uma música do ofertório que ele falava assim, é certo que o pão, a farinha, o homem fez e dessa farinha moldou o pão, mas se Deus não tivesse dado a semente e a terra, de nada isso serviria, né? E assim faz com o vinho, era uma música do ofertório. Pois então, por mais que a gente às vezes ache, não, isto aqui fui eu que fiz, isto aqui fui eu que conquistei, meu filho, se Deus não tivesse dado a base, né?
Nós não somos deuses. Deus cria tudo do nada, ele não precisa de nada. Nós, pobres humanos, quando a gente cria alguma coisa, a gente precisa de um monte de coisa para criar uma outra. E essas coisas vêm de Deus. Portanto, o Evangelho de ontem nos falava dessa nossa relação com os bens materiais. Não é apenas tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho é dom de Deus. E qual a minha relação? O apego, cobrir tudo isso com a capa do egoísmo, do tudo para mim, ou colocar... Quando Jesus fala, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro e aos bens materiais. Não quer dizer que os bens materiais, o dinheiro, sejam fruto do maligno, que sejam ruins. Não, são muito bons, foi Deus que nos deu. Mas nós não podemos jamais colocá-los no lugar de Deus. Servir a Deus é usar-se dos bens que Ele nos deu, também para gerar mais luz, fazer com que sejam sal da terra, usar estes bens. O que Ele faz, elogiando o administrador, não pela desonestidade, mas pelo que ele fez com os bens, para conquistar amigos, né? Para fazer o bem. Então, os bens que nós temos, os bens que Deus nos dá, também, como os nossos dons, as nossas qualidades, devem ser colocados ao serviço dos demais, né? Senão, não servem ao seu propósito. Senão, não tem sentido. Senão, nós deixamos a nossa vida com um sentido, com um significado muito aquém de tudo aquilo que poderia ser. E aí nós conseguimos entender o último versículo. O versículo 18. Sabe, Kátia, quando o Evangelho assim tem só 3 versículos, a gente tem que pegar cada um deles e espichar o máximo que pode. Então, o versículo 18. Portanto, prestai atenção. A quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Ao que Jesus está se referindo? Aquele que tem e partilha, né? E coloca o que tem e o que é, os dons que tem também a serviço, esse receberá ainda mais. Aquilo que nós falávamos do emissor de luz, que se emite luz mais longe, mas essa luz, de alguma maneira, vai voltar para si no reflexo das coisas, dos seres, das pessoas que ilumina, né? Da mesma maneira, quem coloca os seus bens a serviço, quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. Por quê? Porque partilha isso, né? E isso volta em mais graças, em mais dons. E aquele que não tem, quem é aquele que não tem? É aquele que se fecha em si mesmo, que tem uma relação deficiente com os bens materiais, que coloca os bens materiais, ou mesmo a si mesmo, as suas qualidades, no lugar de Deus, e não coloca a serviço, e cobre a luz. Bom, esse, até mesmo que não tem, será tirado, porque não tem sentido, porque não tem serventia, como dizia minha avó, né? Não tem serventia, está ali e não ser usado, e não ser colocado a serviço dos demais. Por isso que Jesus diz, é nesse sentido que eu entendo, imagino que nós temos que entender esse versículo. A quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Porque, para terminar, prometo, né? Às vezes tem pessoas, e nós mesmos podemos cair nessa tentação, de que as coisas, os dons e as qualidades que nós temos são nossas, são nossa propriedade. Deixa eu voltar de novo ao Evangelho de ontem. O administrador infiel. Nós aqui somos administradores, não somos proprietários. Nem mesmo a nossa vida é nossa. É dom de Deus. Nós recebemos tudo isso para administrar.
Recebemos essa luz, a luz do céu que nós deixamos entrar, para que ela ilumine outros, não a nós mesmos. O emissor de luz não se ilumina a si mesmo. Ilumina os outros. E esse reflexo é que chega e faz com que ele tenha mais luz ainda. Nós somos administradores. Um dia, como aquele homem do evangelho de ontem, um dia nós teremos que presta as contas da tua administração. Um dia nós teremos que prestar conta. O que nós fizemos com tudo aquilo que Deus nos deu? Todos os talentos, as qualidades, os bens materiais também. Como nós administramos? Nós colocamos a nossa luz num candeeiro para que ela ilumine a todos os que estão ao nosso redor. Ou seja, o sentido da nossa vida não foi um sentido fechado em si mesmo, mas um sentido de servir aos demais, de gastar a nossa vida pelos outros, né? Gastar a vida. Eu lembro sempre do exemplo da vela, né? A vela que se gasta para dar luz, não a si mesma, para dar luz a tudo que a cerca, né? Então, esse é o sentido da nossa vida. E um dia nós teremos que prestar contas, né? Tomara que, quando nós prestemos conta, a nossa vela já esteja bem só no toquinho, assim, né? Porque nós gastamos tudo para iluminar. Agora chegarmos lá, olha aqui, Senhor, a vela que tu me desse inteira, assim, né? Só uma pontinha de pavio queimada. Bom, então, essa luz não iluminou muita gente, né? Muito bem, acho que chega, né? Tá bom, senão o Marco vai me puxar a orelha. Por enquanto.